Queridos, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu estou muito feliz por estar gravando esse vídeo para você e ele é resultado de uma enquete gerada nas minhas redes sociais a respeito se o tema de maldição hereditária existe ou não. Antes de mais nada, de entrarmos nesse tema, eu preciso dizer para você que ele é resultado de uma enquete apresentada com a seguinte pergunta: maldição hereditária existe no meio evangélico? É a primeira vez aqui no canal que eu gravo um vídeo onde basicamente eu trato sobre slides, pois eu compreendo que aquilo que você ouve e vê simultaneamente, você terá mais tendência a aprender. É por isso que no slide eu comentando sobre esse tema, eu abordei. Supostamente, existiria no meio cristão uma chamada cadeia de maldição que seria transmitida hereditariamente e que precisaria ser quebrado num ritual de libertação mesmo após a pessoa ter aceitado Cristo como Senhor e como Salvador. Em contrapartida, nós vamos trabalhar com o pressuposto bíblico e deixar a Bíblia responder esse tema. Basicamente, o que seria então essa maldição hereditária? Seria justamente o acesso que demônios teria à vida de pessoas através de pecados cometidos pelos seus antepassados, pai, mãe, avós, enfim. A pergunta que nós ficamos a nos fazer é, primeiro, o homem tem poder de amaldiçoar? Pais têm poder de amaldiçoar filho? É por isso que em Gênesis capítulo 9, verso 25 e 26, vai ser um célebre texto do Antigo Testamento que vai dizer que a maldição de Noé sobre o seu filho Cã, justamente ela acontece. Então a pergunta é, de fato os pais têm poder ou não para amaldiçoar os filhos? Eu preciso relembrar a você que você sabe que a Bíblia trabalha com a questão da bênção e da maldição. Então, geralmente, quando a Bíblia usa essa expressão que os pais abençoam os filhos, é basicamente nós temos que concluir que palavras têm poder, mas palavras não têm poder para mudar a vida. A única palavra que tem poder para mudar a vida e determinar o futuro de uma pessoa é só unicamente a palavra de Deus. É isso que nós precisamos compreender. E você vai perceber que basicamente o resultado de Cã, que vai se tornar a terra de Canaã, inclusive, ela de fato ela foi maldita pelas decisões deles mesmos. Mas também nós não podemos nos esquecer que até dentro da terra e da dinastia de Cã saíram pessoas que tiveram um futuro maravilhoso. E o exemplo que eu preciso abordar é justamente o exemplo da prostituta Raabe, que abandonou seus maus caminhos e de fato foi salva pelo Senhor dos Exércitos, e a Bíblia vai dizer que inclusive ela pertence à genealogia do próprio Salvador, ao saber, Jesus Cristo. Então, os pais têm poder para abençoar? Tem, mas o que é fato é não determinar o futuro de ninguém através das palavras. Mas o texto que mais chama atenção e mais é utilizado, principalmente por duas obras literárias que se disseminou no meio evangélico, todos eles amam esse texto. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, eu estou abaixando aqui minha imagem para ficar mais fácil de você compreender. Ó, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu sou um Deus zeloso, eu sou teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Principalmente o verso 6. O que? Deus dizendo que de fato repudiaria o pecado da idolatria e que caso quem cometesse esse pecado, ele visitaria até a terceira geração, mas caso a pessoa professasse a sua fé e a obediência a Deus, Deus diz que também teria interesse de visitá-lo até a milésima geração. Você vai perceber que para as pessoas que são adeptas da maldição hereditária, é muito comum utilizar só apenas a prática do visitar de Deus através de maldição até a terceira geração. Eles não focam muito na questão de que se caso obedecermos a Deus, Deus de fato derramaria da sua graça por 1000 gerações. A pergunta é,
Quando nós observamos esses textos à luz de um critério hermenêutico de interpretação bíblica, o que basicamente o texto queria nos dizer? O verso 5, isso é regra hermenêutica, precisa ser interpretado à luz do verso 6. No verso 5, o texto bíblico afirma que os filhos, pelos pecados de seus pais, ele visitaria os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Mas é também preciso considerar Deus dizendo que trataria com bondade até os que em 1000 gerações amarão o Senhor e que guardariam os seus mandamentos. Então os preponentes da maldição hereditária vão crer que Deus pode abençoar os pais crentes e, consequentemente, abençoar os seus filhos até a 1000 gerações? Eles não creem isso. Eles não pregam isso. Inclusive, se você crê, você de fato vai ter que concordar que não é porque você obedece a Deus, significa que as próximas 1000 gerações que virá após você obedeceria. É claro que aqui não estamos dizendo que Deus não abençoou também os filhos daqueles que temem ao Senhor. Mas ninguém ousaria dizer que haveria uma espiritualidade, uma crença, uma obediência a Deus garantida pelos próximos 1000 anos. Então é preciso observar algumas considerações. Primeiro, o texto, no Êxodo capítulo 20, verso 5 e verso 6, e precisamente o verso 6, vai se tratar apenas de uma hipérbole, uma figura de linguagem que constantemente aparece na Bíblia. E o que essa hipérbole é? Ela é uma figura de linguagem que expressa exagero. O sentido do verso 6 é afirmar que Deus tem grande alegria em abençoar. E o verso 5 vai afirmar que Deus castiga o pecado dos pais até a terceira geração. Isaltino Gomes, que é um hebraísta em alto nível, inclusive, ele vai dizer, comentando esse texto, porque o Antigo Testamento é escrito em gramática hebraica, ele vai dizer que é o propósito de Deus em designar algo que seja intenso e longo, e não algo que perpetue de pai para filho. A ênfase de Deus está justamente na maldição e na bênção. Em linguagem figurada, os versos 5 e 6 dizem o seguinte: Deus pune até a terceira geração, mas ele vai manifestar o seu amor até 1000 gerações. Deu para compreender a proposta do texto? É Deus dizendo que ele mais tem interesse em abençoar do que amaldiçoar. O sentido é esse. O prazer de Deus não é punir, mas sim manifestar a sua bondade. E o texto não está falando de maldição hereditária. Depois, como é que a Bíblia vai continuar dando prosseguimento a esse tema? Ezequiel capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, apresenta uma afirmação feita pelo próprio Deus. Está assim a partir do verso 1. Esta palavra do Senhor veio a mim. Que é que vocês querem dizer quando vocês citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Mas aquele que pecar, essa alma morrerá. Percebeu o que Deus está fazendo? Ele não está imputando o pecado dos pais aos filhos. Inclusive, isso é crença judaica. Lembra de uma certa feita quando falaram para Jesus, quando os apóstolos viram um homem cego? Senhor, quem pecou? Foi eles ou foram seus pais? Nos versos seguintes, inclusive, de Ezequiel capítulo 18, a partir do verso 10 ao verso 13, Deus explica que não vai cobrar os pecados dos pais sobre os filhos, nem a injustiça do pai ao juízo que viria sobre eles seriam transmitidas aos seus filhos. E no versos 20, o próprio Deus declara: aquele que pecar é quem vai morrer. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. É assim que está em EVI. A justiça do justo lhe será creditada, mas a impiedade do ímpio, ela de fato será cobrada. Depois, você vai perceber que a Bíblia não trabalha com a questão de maldição no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer textos totalmente opostos. Por exemplo, João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra ela é a verdade. Gálatas capítulo 3, verso 13, vai dizer que Cristo nos redimiu da maldição da lei.
1 João capítulo 4, verso 4, diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem está em vocês? Deus. Quem está no mundo? Satanás. E Deus é simplesmente maior e mais poderoso do que Satanás. Eu baseei esse estudo num doutor em ciências da religião, o nome dele está justamente aí, qualquer coisa você pode procurar, tá bom? E eu quero pedir para você, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, dê o like e eu quero acreditar que você e eu vamos crescer junto no conhecimento bíblico. Dê sugestão de próximos temas, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, forte abraço.